pessoal! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fontes de inspiração para estampas e coleções. E eu vou falar sobre isso mostrando alguns exemplos reais de estampas e coleções que eu criei e contando quais foram as fontes de inspiração. Eu vou começar pela Richards, pela coleção de Primavera-Verão 2016. Essa coleção tinha dois temas, a princípio bem diferentes, para serem trabalhados juntos. Esses temas eram definidos pela direção criativa da marca e orientavam todas as linhas, masculino, feminino, kids, home, mas cada linha trabalhava o tema do seu jeito. Como eu era a única designer do feminino, eu criava a coleção toda, eu tive a oportunidade muito bacana de orquestrar a coleção como um todo. Bom, a gente tinha Margaret Mee e Exotica Travel como temas da coleção. A Margaret Mee, para quem não conhece, foi uma artista botânica inglesa que se mudou para o Brasil nos anos 50. Ela conhece as florestas tropicais brasileiras, em especial a Amazônia, se apaixona, faz várias expedições pintando e registrando a flora nativa. É um trabalho riquíssimo e muito importante, porque ela, além de registrar centenas de espécies, ela registrou espécies que nunca tinham sido registradas antes. Enfim, da Margaret Mee a gente tinha como inspiração os florais botânicos. E do Exotica Travel vinham alguns grafismos com uma pegada étnica, uma coisa tribal, inspirada na África. E o meu desafio era juntar os dois temas. Foi quando a gente recebeu um estúdio internacional de estamparia. Tanto na Richards como na Farm, a gente recebia estúdios internacionais que vêm para o Brasil para mostrar e vender a coleção de estampas. Então a gente recebeu o Cirque Line. Cirque Line é considerado por muitos o melhor estúdio de estamparia do mundo. É um estúdio inglês de Londres e eles têm um trabalho super bacana, eles são super artistas. Eu conheci eles na Premiere Vision em Nova York. Eles são super figuras, cada um tem um bigode assim mais ala Dali que o outro. Enfim, a gente recebeu esse estúdio e eles tinham uma estampa com uma flor estilizada que tinha uns grafismos que conversavam com as nossas referências tribais. Daí eu falei, tá aí a ponte. A gente comprou a estampa, eu criei mais elementos e mais estampas nesse estilo e a gente conseguiu fazer uma ponte e integrar os dois temas, contando uma historinha dentro da coleção. E isso é o que eu mais gosto nessa coleção, essa transição. E as peças entravam nessa ordem na loja. Começava mais gráfica, com essa pegada étnica, com referência africana. Depois passa para uma mistura de grafismo com botânico, que são elementos e estampas estilizadas. E vai ficando mais delicado, até chegar nos florais botânicos. Esses foram todos pintados em aquarela, típicos da Margaret Mee. Para fechar, tem a última estampa da coleção, que era uma estampa de Réveillon. Era uma estampa que ao mesmo tempo tinha que ser branca e ter todas as cores do arco-íris. E ela é uma síntese da coleção. Ela tem um pouco dos traços exóticos, a aquarela, o floral botânico estilizado. E eu adoro essa estampa. Então essa é a coleção e a inspiração é esse mix de referências. Aí tem outra coleção da Richards, dessa vez de outono e inverno, que eu também amei fazer. A gente também tinha dois temas para mesclar. Tinha um tema de azuis mar, bem tradicional da marca, e um outro tema com cores mais quentes, com uma cartela mais quente, com inspiração persa, que a gente chamou de Rota da Seda. E eu inventei de fazer as estampas inspiradas no trabalho do Matisse, porque eu amo Matisse e eu achei que combinava. Então eu fui buscar inspiração tanto no trabalho de pintura dele, que além de ser maravilhoso, tem uma coisa que eu acho muito legal, que são as estampas. Tem muita estampa. Papel de parede, cortina, toalha, estofado estampado dentro dos quadros dele. Inclusive, pesquisando na época da coleção, eu descobri que ele nasceu numa cidade francesa, né? Que era conhecida pela produção de tecidos de luxo. E ele era fascinado por estampas, por tecelagem. Ele forrava as paredes do ateliê com os tecidos estampados. Ele tinha uma coleção de tecidos estampados de vários lugares, tecidos marroquinos, africanos, indianos. Bom, eu busquei inspiração tanto na pintura dele, nas estampas dentro das pinturas dele,
como no trabalho que ele desenvolve mais pro fim da vida, com recorte de papel. E misturei isso com o tema de Rota da Seda, com elementos como cashmeres e arabescos. Eu comecei pela parte de recorte de papel, então eu comecei recortando um monte de pedaços de papel, depois escaneei e montei as estampas dentro do computador. Foi assim que foram criadas essas estampas mais geométricas, mais gráficas, como a de cashmere, que é um elemento de referência persa, mas com uma linguagem de recorte de papel vinda do Matisse. Ou essa camisaria, que é bem simples, mas muito Matisse, e eu amo. E os florais foram pintados com aquarela ou acrílica, inspirados nas estampas que tem dentro dos quadros dele. Mais uma vez, um mix de referências, uma combinação tanto quanto inusitada para criar a coleção. Agora eu vou falar da Farm, de exemplos de estampas da Farm. Uma estampa que me marcou bastante foi a Dragão Ming. Na Farm, cada coleção tem um tema macro e dentro dela tem mini coleções, ou moods. Essa coleção se chamava Sarong e era de inspiração oriental. E dentro dela tinha a mini coleção Kanagawa, que era um mood de azuis e brancos com inspirações em pinturas de cerâmica e tinha algumas referências arquitetônicas também. Aí o meu briefing era uma estampa de dragão em aquarela, azul e branco, com pegada de porcelana. Eu criei os elementos todos em aquarela, flores, mandalas, borboleta, tem até uma paisagem do Rio de Janeiro nessa estampa. E o dragão, né? Para o dragão, inicialmente eu busquei referência num livro de tapeçaria oriental. Era um livro enorme que trouxeram para a gente se esperar no departamento e eu criei o dragão olhando para os dragões da tapeçaria. Mas aí quando eu pintei, eu percebi que o dragão da tapeçaria, ele tem uma boca aberta, uma língua para fora, um olho esbugalhado, que parece que ele está sendo esganado. Ou seja, ficou horrível. A gente precisava de um dragão meigo e fofo para colocar na estampa da Farm. Então eu fui procurar uma solução para o tal do dragão. Comecei a pesquisar e acabei achando umas fotos de um parque de diversão que tinha um brinquedo, tipo uma montanha-russa, com uma cara de dragão. E dali eu consegui tirar a ideia, a inspiração, a referência para fazer um dragão bacana que funcionou. Então aqui a gente tem a primeira versão da estampa com o dragão esganado, depois a segunda versão com o dragão meigo. Observem que a distribuição dos elementos também muda um pouco. O tom do azul muda, o ritmo do barrado muda. Na primeira, o barrado está todo com o mesmo ritmo, fica meio maçaroca. Então isso é um exemplo da evolução da estampa no processo de criação. E temos a terceira versão, que é a Farm sendo Farm e colocando uma corzinha ali no barrado. O brief inicial era apenas azul e branco, mas o pessoal de cor veio com essa ideia, porque dentro do departamento de estamparia da Farm tem uma equipe de cor, que inclusive a Bia Rodrigues faz parte e tem uma entrevista e aula com ela aqui no curso. Bom, elas colocaram cor no barrado e ficou bem legal. A Farm tem uma equipe grande e muitas vezes mais de um designer mexe na mesma estampa. É trabalho em equipe mesmo. O barrado foi todo criado dentro do computador, combinando pecinhas, formas geométricas inspiradas nas referências de arquitetura e mosaico da coleção. Essa estampa foi o que a gente chama de uma estampa mãe, ou seja, ela teve variações, rendeu outras tantas estampas similares, além de estampar uma variedade de peças. Então, essa é a história dessa estampa e ela se chama Dragão Ming, porque foi na dinastia Ming que os chineses conseguiram dominar bem o pigmento azul e as cerâmicas azuis e brancas tiveram mais destaque. Me achei muito cult quando eu dei esse nome para a estampa. Outro exemplo é a estampa Milos. Essa também mora no meu coração. Eu fiz essa estampa depois de uma viagem de férias para a Grécia, para a ilha de Milos, e foi uma viagem maravilhosa que eu amei.
Então a inspiração foi a viagem, as cores, as flores, os mosaicos da Ilha de Milos. A estampa foi toda pintada em aquarela, pecinha por pecinha, dando esse efeito de mosaico. O primeiro elemento que eu fiz foi o tucano, e foi ele que vendeu a ideia da estampa, de que valeria a pena me deixar alguns dias pintando pecinha de aquarela, porque demorou para criar. É claro que boa parte foi montada no computador. Eu repliquei as pecinhas no computador para montar, mas ainda assim os elementos maiores tiveram que ser criados um por um, porque as pecinhas tinham posições certas para ficar com esse efeito de mosaico. Tem essa versão barrada para Farm aqui do Brasil, que contou com a colaboração dos dedinhos talentosos de Tati Arjona na montagem, e a versão floral que foi para Anthropologie, para a parceria da Farm com a Anthropologie, que aí é venda internacional. Então essa é a estampa, esse é o resultado, e a inspiração foi uma viagem. Foram as paisagens e as cenas que eu vi na viagem. E eu amo essa estampa. Agora uma estampa bem simples, mas que eu gosto muito, que é a Delícia de Poá. Essa estampa faz parte da coleção O Coração é o Norte, uma coleção inspirada na região norte do Brasil. É uma estampa de bolinha. Poá em francês é bolinha, por isso que a gente chama a estampa de bolinha de Poá. E nessa estampa, as bolinhas são frutas típicas da região norte: açaí, guaraná e tucumã. No barrado tem um pouco mais do guaraná, com as folhas. A estampa é simples, mas rendeu várias peças de engenharia, que é quando a gente adapta a estampa a uma determinada peça, encaixando os elementos nos recortes da peça. Então aqui temos uma inspiração na culinária, nas comidas típicas da região, que era o tema da coleção. Ela ficou fofa e temática. Os elementos têm propósito, não foram escolhidos aleatoriamente. E para fechar, eu vou falar sobre a estampa em Luara. Essa estampa fez parte da coleção Mistureba Astral. A gente estava a poucas horas da reunião de apresentação de estampas, eu terminei o que eu estava fazendo e o Gabriel, então o diretor criativo de estamparia da Farm, me passou essa referência. Então a lição aqui é: às vezes a coisa não é tão legal assim, mas ela pode te trazer uma ideia legal. Ele viu nesses elementos alguma referência com elementos astrais, astronômicos, rosas dos ventos. Então eu construí alguns elementos nesse caminho, comecei a estampa com eles alinhados, como está na referência, achei que não estava rolando e resolvi dar um ritmo mais orgânico, um ritmo mais de universo. E ficou bem legal. Eu amo essa estampa. Ela tem inclusive uns signos, umas constelações de signos escondidas aí no meio. Eu fiz primeiro o corrido e depois uma versão barrada. Então, a inspiração dessa estampa vem dessa referência, que não prometia tanto, mas foi o pontapé inicial para chegar num resultado bacana. Esses são os exemplos. A gente pode se inspirar em tanta coisa, não é mesmo? Tem uma aula aqui dentro do curso indicando fontes de pesquisa e inspiração, e lá tem link para as referências que eu citei. E não deixe de compartilhar suas experiências e inspirações aqui nos comentários. Eu vou adorar conhecer e tenho certeza que os outros designers que estão assistindo o vídeo também. Lembrando que esse conteúdo faz parte do meu curso online Design de Estamparia, Mila Petri e convidados. E fica aberto ao público por tempo limitado. Design de Estamparia, Mila Petri e convidados é um curso online para profissionais ou curiosos que desejam entrar no mundo da estamparia começando do zero. E também para quem já atua na área, mas quer conhecer mais, se aprofundar mais, criar mais e se destacar mais no mercado. O conteúdo é criado em parceria com alguns dos maiores designers de estampas do Brasil e aborda desde os primeiros passos para a criação de estampas até questões mais avançadas como o branding aplicado à estamparia. E o melhor, está em constante crescimento. Estamos sempre trazendo novidades para vocês. Então, se você ainda não está inscrito, tem um link na descrição do vídeo ou um botão. Clica e vem comigo dar esse mergulho no mundo da estamparia e criar um monte de estampa linda. Tô te esperando!